Bom dia, amigos, ouvintes, difusora. Bom dia, Lucivaldo. Uma imensa alegria compartilhar esses momentos aqui com todos vocês. Difusora, mais do que informação, história, presença, confiança e inovação. Desde 1956, sintonizada no futuro, preservada na mente e no coração dos bagienses. Bom, mas aqui vocês sabem, a ponta dos assuntos precisam se conectar, tá? E eu sempre aprendo com quem sabe e com quem faz. Estou vendo pelo monitor aqui, ela está lá na porta da difusora, mas num minuto vai se materializar no estúdio. A pedagoga, a professora Kari Castêncio, que está secretária municipal da Educação na escola, Secretaria de Educação e Formação Profissional. Daqui a pouquinho ela aqui no estúdio está chegando. E já comigo aqui no estúdio, esta guria bonita, né? Que é a Sofia Gandhi. Sofia, que vai representar a Bagé no Garota da Praia. Esse evento que se realizará no próximo sábado, dia 28, lá em Tramandaí, na praia de Tramandaí. E as candidatas devem ter entre 16 e 25, ali no regulamento. Sofia com 16. E todas devem passar por uma seleção presencial ou online, dependendo da distância da cidade onde elas moram. Então, já começo com Sofia. Bom dia, amiga. Bom dia, pessoal. Muito bem. Sofia, em que escola tu estuda, em que série? No Carlos Clube, lá no Estadual, e eu estudo no 2º ano do ensino médio. Muito bem. Como é que tu participaste da primeira etapa do concurso Garota da Praia? Foi à distância, porque aqui diz no regulamento, dependendo da situação, né, da posição geográfica, digamos assim, da cidade em relação a Tramandaí, creio eu. E tu participaste de que modalidade? Foi online. Eles me solicitaram, mandaram um manual de como participar, de como mandar. Eu teria que mandar um vídeo, né? Sim. Me apresentando, de qual cidade eu representava, quantos anos eu tinha. E aí eu mandei online. Onde uma comissão julgadora técnica fez a escolha das candidatas. As que compuseram, ou melhor, que compõem o naipe que vai se apresentar agora lá em Tramandaí, no sábado, né? Um desfile show e que vocês vão usar traje, obrigatoriamente, o traje do concurso, né? Isso. Bom, isso. E me diz uma coisa, como é que se diz? Tu gravaste um vídeo e enviaste. No dia estipulado, vocês fizeram uma apresentação para um corpo de jurados, não foi assim? Foi assim, ó. Eu vou te explicar desde o início. Explica. Eu estava no Rio de Janeiro, em viagem com meus tios do Chinex Turismo e a Olga. E aí minha mãe me mandou assim, tava lá no Rio e ela me mandou mensagem: minha filha, se inscreve. Só que eu já tinha me inscrito ano passado, só que eu não tinha passado nem pra primeira etapa, nem uma etapa. Eu só me inscrevi, não aceitaram e tudo bem. Aí esse ano me inscrevi e aí eu coloquei meu Instagram pra eles darem uma olhada e tudo mais. E aí a Fábio, que eu lhe mandei o contato, ela me chamou. E aí ela me passou o manual, né, dizendo que eu tinha passado para a primeira etapa, que ele já tinha me aceito. Bacana. E que eu teria que mandar um vídeo em PDF. Aí eu gravei lá no Clube Caixeral, me apresentando. Dia desse veio uma mensagem, eu li numa das redes que a diretoria do Clube Caixeral está na maior torcida por ti. Sim. Mas tu não te inscreveste como representante do Caixeral, nada disso, né? Não, nada disso, apenas da cidade. A melhor desse concurso é que a vencedora vai receber uma premiação de R$7.000. São 300, nada, são 13.500 depois que tu ganha na seletiva, e depois se tu seguir gravando os vídeos para eles for entregar a faixa, tu ganha mais o restante. Então em 2 vezes. É dividido isso. Muito bem. E me diz uma coisa, sempre, a gente sabe que o importante é participar, mas ninguém participa de um concurso sem a expectativa de de ser a vitoriosa. Vitoriosa. Com 16 anos, a gente sabe que muitos outros concursos virão. Mas tu tens contato com alguma outra que esteja na mesma situação tua, candidata? Com as meninas? Bom, eu
não tenho muito contato com elas, mas é aquela amiga, como eu digo, da story. A gente se segue, a gente se curte, a gente conversa, mas é muito pouco. Hoje atualmente, o contato, quando você diz, ele é sempre, não se afasta muito desse que tu mencionaste, né? Muito bem. E daqui de Bagé tem torcida? Quem é que vai contigo? Olha, a gente conseguiu com a prefeitura um transporte, mas não vai muita gente que a gente consegue levar. Vai mais ou menos a família, são poucos amigos, porque a nossa vontade era levar um ônibus para conseguir levar instrumentos e tudo mais. Mas seria praticamente só a família. Tá, te agradeço. Daqui a pouquinho eu volto contigo para tu falares na rifa, hein? Claro. Tem uma ação entre amigos aí. Olha só, a jornalista Silvia Lisboa, que é família de Bagé, né? Macedo. E ela, os pais, aquele abraço, hein? Os pais moram na estância aqui em Lavras. Então, e ela, todas as manhãs eu leio o site matinal e gosto muito do texto, das provocações da jornalista Silvia Lisboa. E hoje ela postou o seguinte, no site, né, matinal. A Câmara de Porto Alegre aprovou por aclamação, ontem, segunda-feira, o projeto que cria o Cadastro Municipal de Imóveis Abandonados em Porto Alegre. A medida vai autorizar a Prefeitura a fechar imóveis que se enquadrem nas condições previstas, inclusive com muros. Posteriormente, o município ficará autorizado a desapropriar e até leiloar os imóveis nessa condição. Isso aqui tinha que virar moda. O texto segue para a sanção. Olha, em Bagé, a Prefeitura ia ter muito o que arrecadar se copiar essa proposta lá de Porto Alegre, hein? Quanto prédio fechado há anos aqui em Bagé. Convite da Emater, a Ascar e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e a Cotricampo, convidando para o Café com Pão. Café com Pão para a imprensa. Na próxima sexta-feira, dia 27, na 10ª Expoagro Cotricampo, lá em Campo Bom. Que bom, gostei desse. Café com Pão para a imprensa. Mas dia 27 é aniversário da Difusora, inclusive vamos ter 70 anos da Difusora, sexta-feira, e um especial aqui que depois eu conto para vocês, tá? Bodas de Ouro na próximo sábado, dia 28, da Tânia e Carlos Alberto Boyer. Carlos Alberto, que é advogado, né? Grande festa daí de Severo, vem Dom Pedrito, acompanhando o colunista Dinei Castilho, um festeirei tanto. Parabéns, Tânia e Carlos Alberto. E formatura, também festa formatura, do Eduardo da Silva Sonsa, vai colar grau na sexta-feira, dia 27, às 19 horas, lá na Ideal. E depois recepção no restaurante Mário, restaurante da família. Eu disse para vocês que a secretária da Educação, né? Secretaria Municipal da Educação e Formação Profissional, pedagoga, professora Karen Castêncio, aqui conosco. Bom dia, professora. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Gilmar. Bom dia, Rose. Bom dia, querido Gilmar. Prazer muito grande te rever, que bom que estás aqui. Eu digo mesmo. Onde está? Está ali ele. Eu quero agradecer ao assessor de comunicação, o Cristiano. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Eu disse para ele que a competência, o profissionalismo grita, né? Ali com o Cristiano. Ele entrega na hora e não precisa nem solicitar, ele entrega além do solicitado. Que bom que ele está aí. Mas vamos lá. Bom dia então, professora. Bom dia. Professora Karen, me diga uma coisa. Todo começo de ano é recorrente. E este ano eu tenho observado, pelo que eu acompanho, muito, assim, com ênfase em Santa Maria e justamente em Porto Alegre, na capital, que é a questão das vagas, né? Santa Maria, muito no municipal, né? Faltando os pais reclamando, insatisfeitos com a condição de falta de vagas, e Porto Alegre também, Porto Alegre não só a questão das vagas, mas também dos professores assistentes em sala de aula. E aí eu observo, que bom, eu fico muito, pelo que eu presto atenção nas informações, aí, pelo que eu sei, que Bagé não tem esse problema, pelo menos de uma forma tão gritante. Bem, bom dia a todos e todas. Então, a gente tem um número bem expressivo de crianças que os pais gostariam que estivessem na escola, que é aquela idade da creche, que é de 0 a 3.
né? E a gente não tem escola para todos esses alunos ainda, para atingir a demanda de forma universal na cidade, que alcance a todas as crianças que desejam estar na escola, porque essa idade ela ainda não é obrigatória, né? Isso é somente a partir dos 4 anos, que é a idade do pré-1, e depois 5 pré-2, já inicia no pré-1 a idade obrigatória, com 4. Então, nessa idade de 0 a 3, a gente tinha um número elevado ainda, dava em torno de 400 crianças ainda, sem atendimento. E agora, esse ano, a gente já vem desde o ano passado com essa preocupação de que a gente precisa, né, cada vez mais, e isso tem sido feito ao longo desses últimos anos, que é ampliar a oferta de educação infantil aqui no nosso município, né, em escolas públicas, na rede municipal. E a gente, desde o ano passado, vem trabalhando para isso. O que a gente vai fazer para que todas essas crianças estejam na escola? E nós conseguimos, né, nesse ano, e com muita felicidade que eu digo isso, colocar 280 crianças. Então, são 280 novas vagas que a gente está oferecendo no ano de 2026. Muito bem, que bom que está assim, nesse compasso. E o apoio à aprendizagem de estudantes com dificuldades cognitivas, que também, como falei, é uma reclamação em diversas cidades, a falta desse profissional em sala de aula, que a gente sabe que é um aspecto fundamental na educação inclusiva. E como é que era esse detalhe importantíssimo aqui em Bagé? Nós, há muitos anos a gente vem trabalhando, né, com esses apoios que a gente tem na escola, que muitos chamam de monitores, cuidadores, enfim, apoios, eles são imprescindíveis, cada vez mais. E a lei prevê, né? E a lei prevê. E como a lei prevê, a gente precisa cumprir. E agora eu estava falando isso ali há pouco antes de vir aqui dar a entrevista, que eu lamento que a gente não consiga ainda atingir a todos os alunos que necessitam. Nós estamos iniciando o ano letivo, mais uma vez, com uma carência desses profissionais, dessas pessoas, para dar esse suporte aos nossos alunos, porque a gente entende que não é fácil, a gente não trabalha não tem ainda essa contratação dos profissionais, já se teve de tudo. Tivemos estagiários do CIEE, que são novinhos, às vezes não têm muito conhecimento, não estão acostumados com crianças, né, e nem com crianças com deficiências ou transtorno, mas eles nos ajudam um monte, mas, né, a gente sabe que hoje, pelo novo decreto nacional, a gente não pode mais ter esses estagiários. E nós gostaríamos de ter concursado, já tivemos na prefeitura concursado para ser esse apoio, também não é em número suficiente desses concursados. E agora, a nossa única alternativa vai ser, e eu vou estar reunida com o prefeito essa semana, vai ter que ser abrir um processo seletivo urgente para que, né, talvez de 40 horas com esses profissionais, para que estas pessoas nos deem esse suporte e as crianças tenham os seus direitos garantidos, assegurados. A semana passada encerrou-se um processo seletivo, né, o 2, me consta, e para mediadores, e aí foi interessante que eu vi mediador em letramento, em artes marciais, expressão corporal. Quando eu li, o que é expressão corporal, hein? Expressão corporal, eu sei, eu digo no processo seletivo, lá no processo... para que esses mediadores, nós tivemos 2 processos seletivos. Olha lá o outro rindo, ó. Expressão corporal, eu sei, né? Mas eu quero saber, lá em sala de aula, é educação física do meu tempo? O que é, hein? Não mudou muito ainda. Não mudou muito ainda, Gilmar. Ainda existem os professores de educação física. E a expressão corporal, por que a gente está selecionando esses mediadores? Que são os profissionais que vão trabalhar conosco na rede municipal com escola em tempo integral. Então, como o aluno já tem aquelas aulas que são do currículo normal, do regular, que é aquela nossa história, geografia, português, matemática, ciências, né, o que a gente já tem normal dentro da nossa grade curricular, no tempo integral ele passa todo dia. Então ele não pode passar todo dia fazendo mais do mesmo. Tem que ter a ampliação dessa oferta, né, que vai além, que trabalha o indivíduo como um todo, e que aí a gente também tem que proporcionar que ele passe ali o dia inteiro com qualidade, desenvolvendo outras áreas do seu conhecimento, do desenvolvimento, né, do seu potencial. Então, artes marciais, o letramento reforça toda essa parte, né, da língua portuguesa. A gente tem também na parte da matemática todo esse trabalho que vai além daquelas 4 horas. Então, por isso que tem a expressão corporal. Muito bem. Explicado, muito obrigado, tá? Ontem, professora, todos os noticiários da televisão,
na internet, se falou muito que a Comissão do Conselho Nacional da Educação criou e já está, como é que se diz, já vai votar dia 16 de março, regras para o uso da inteligência artificial nas escolas de educação básica e também nas universidades, tá? E então, decisão lá do MEC. E aí ele pergunta, dentro desse regulamento todo que está sendo estipulado, que a votação vai ser 16 de março, eu ouvi, e uma coisa me chamou muito a atenção. Diz que a inteligência artificial poderá dar apoio, por exemplo, à correção de avaliações objetivas, mas cabe ao professor a análise qualitativa e a decisão final sobre os resultados. Mas fica proibida a correção automatizada de avaliações dissertativas ou formativas. Não vai ficar muito confuso isso? Como é que vai se saber se a correção foi feita com inteligência artificial ou sem inteligência artificial? Mas a gente sabe que não pode se fugir dessa inteligência artificial lá na escola. Que coisa isso, né? Há pouco tempo, ano passado, a gente entrou ali na secretaria, né, quando assumiu a gestão, e nós já começamos a falar na inteligência artificial. Eu digo, poxa, sai o celular da escola e aí a gente, ao mesmo tempo, tem toda a questão da tecnologia, da inovação, e a educação tem que trabalhar também com isso, né? Mas de que forma a gente vai trabalhar com qualidade sem a substituição ou a anulação deste profissional que é o professor, né, que não pode ser substituído de forma nenhuma. Mas a gente também não pode negar que a inteligência artificial precisa ser trabalhada, mas de que forma? Como é que a gente vai fazer essa condução? Como é que vai ser o uso dessa inteligência artificial, né, tanto quanto os alunos, quanto professores? A gente até terá formação nessa área para os nossos profissionais. A gente precisa começar a ter, né, formação para isso, para entender o que é inteligência artificial, de que forma ela pode ser usada, que não seja prejudicial e que também não elimine os nossos professores, né? Muito bem. 2 leituras minhas no final de semana me chamaram bastante atenção. O assunto tem a ver com o nosso aqui, por isso que eu vou mencioná-lo. O ex-CEO da Samsung, hoje é um parlamentar na Coreia do Sul, profissionais de tecnologia devem ler história e filosofia. E aí ele justifica, ele diz que a habilidade de combinar informações diversas e estratégias em pensamentos próprios só ocorre se essas leituras de filosofia e de história da humanidade ocorrer no tempo certo, tá? É na infância e na adolescência. Então, subentende-se que é uma tarefa da escola. E a gente não vê nos currículos das escolas menção à filosofia, história da humanidade. Agora, quando a Sofia, já conversamos com ela aqui na abertura do Aplausos, ela que faz o 2º ano, né, do ensino médio. E aí eu pergunto se ela estuda filosofia. Como é que é? Porque o aluno, para ele estudar, ler filosofia, gostar, exercitar esse meu cognitivo, a escola tem que me estimular. Meu professor tem que me estimular. Quando diz escola, é o professor. Se o professor também não foi estimulado, hein? Como é que é? É verdade. E eu acho uma falta, porque como eu tive filosofia, eu sou muito fã, né, da filosofia, da sociologia. Talvez seja aí que a humanidade talvez esteja se perdendo. E quando muitos pensam o seguinte, hoje com a inteligência artificial, agora física, não precisa. E olha aqui só, outra leitura, olha aqui, ó. A madrinha da inteligência artificial, a Fei Fei, é uma cientista de computação, lógico, ela é coreana, né? Ela diz o seguinte, ó, que finalmente podemos dar às máquinas algo próximo do nível humano de inteligência espacial. E ela descreve de forma filosófica os modelos baseados em linguagem e representações da vida real. E ela diz o seguinte, ó, que os computadores são como seres falantes na escuridão, eloquentes, mas sem experiência, cheios de conhecimentos, mas sem fundamentação real, e que essa fundamentação real, esses detalhes do funcionamento da mente, da percepção humana, serão a base para desenvolver a visão dos computadores. Viu? Lembram quando falaram que nós teríamos robôs? Então, mas aí que está, ó, sempre se imagina que
com a inteligência artificial agora física, eles querem os computadores cada vez mais próximos da nossa percepção, mais próximo de nós, que nós não precisamos fazer nada. E eles dizem o contrário. É agora que nós temos que saber filosofia e história da humanidade. E aí as escolas vão pensar nisso? Tem que se pensar. Não, tem que não, ser tem hoje. que se pensar. Tem que agora ser de tarde. Tem que ser urgente, isso é urgente, né? Agora de tarde. Mas precisa, eu acho que tem que ter todo esse movimento para a volta, né? Principalmente para isso que a gente está vivendo e essa dificuldade que a gente tem de ser distanciado desse mundo, né, tecnológico, que tem tudo às tuas mãos, que tu pensa e aí tu diz assim, gente, eu falei em tal coisa, está aqui no meu celular, começou a aparecer para mim. E isso a gente não está entendendo. O material didático, professora, o material didático, eu sou muito curioso. Quando eu tenho a curiosidade e pego ali na LEB, por exemplo, para ver o material didático que está sendo impresso hoje, que está sendo entregue aos alunos, nas escolas, ele é tão próximo, tão parecido, tão igual com aquele que eu me deparava lá 20 anos, 15 anos, não muito porque, né, 15 anos. Ele é igual. Ele até a ilustração, os desenhos. Ele não é atrativo, né? Ele é igual. E aí? E aí como que tu compete com tudo isso que a gente está falando que hoje a inovação tecnológica nos oferece, esse mundo, né, de mídias, essas redes sociais que o pessoal está todo o tempo aqui, como é que tu compete com uma boa leitura, com um bom pensamento, com aprofundamento exatamente disso, né, de nível filosófico, da história, de todo esse conhecimento. Né? Não é nada atual essa questão dos livros. Tu falaste na questão da biologia. Menciona, por favor, achei isso. Eu estava lendo Sofia Gant. Um livro eu estava lendo um livro de biologia e tudo mais, e aí eu citei com uma pessoa na escola que, nossa, esses livros, se a gente pegar uns livros antigos de 2015, quando eu tinha 5 anos, pega uns livros de 2015, é a mesma coisa, não tem nada na atualidade, não é nada atual em questão dos livros, assim. E eu fiquei chocada porque dá um atraso em questão da internet, da inteligência artificial, tipo, eles não vão citar isso num livro de história, entende? É o que eu digo, esses livros que eu tava vendo, eu comparei, que eu e minha amiga, a gente foi pesquisar na internet e tudo mais, e a gente comparou que realmente os livros, se tu pegar agora um livro de história agora, um livro de história de 2015, é a mesma coisa. Por isso que o planejamento do professor, ele tem que ir muito além, né? A dedicação desse trabalho do professor. Porque a história é a mesma, não vai se modificar, mas a apresentação do conteúdo que deveria, né, impressionar vocês, e ele impressiona ao contrário, porque ele é igualzinho, falta só falar do Borges Hermida, onde eu estudei. Bom, vocês querem ver, olha aqui, ó, que interessante, o Juremir Machado da Silva, ontem também no site matinal, isso foi ontem, o Juremir, contrapontos. Entra a influenciadora, a Virgínia Fonseca, não aguenta a Virgínia Fonseca, agora tem até música, tá? E ontem lá no Colégio São Pedro, tocava na hora do recreio a Virgínia Fonseca. Eu sei porque eu faço academia ali na minha frente, só faltava essa. Bom, a influenciadora a Virgínia Fonseca e a pesquisadora a Tatiana Sampaio, que é a das células-tronco, das pesquisas importantíssimas, né, na área médica. E a Tatiana Sampaio. Aí ele usou os dois exemplos para discutir fama, mérito e relevância no Brasil contemporâneo. E aí, imagine só o rebuliço, né? Os dois extremos. E aí eu aproveito que aqui é conversa. Vamos ver a Rose Oliveira, uma grande amiga ali. Rose, me diz uma coisa, hein? Bom dia. Bom dia, querido. Tu não pensou que tu ia chegar aqui quieto e sair calado? Só olhando. E que eu ia deixar. Estava te admirando, A admiração. Como sempre aprendendo. Admiração é recíproca, hein? Eu aprendi muito, sabia? Quando trabalhei com Rose César. Excelente, professor. Professor de redação maravilhoso. Aprendi muito. Mas, Rose, me diz uma coisa. Essa fama, mérito e relevância no Brasil contemporâneo, dia desse eu mencionava aqui, pessoas que fazem da rede social o palco, né, para validação. Elas só se julgam importantes se elas estiverem nesse palco. E a exposição às vezes é desnecessária, é muito além do necessário e tal. Como é que tu vê essa questão, hein? Como ele falou, a fama, mérito e relevância no Brasil atual? Bom dia, queridos ouvintes da nossa radiodifusora.
Antes de a gente tocar nesse tema, eu queria dizer que me chamou a atenção uma fala da Sofia, para ver como as redes sociais, como toda a tecnologia é muito imediatista, né? Quando ela disse, um livro antigo de 2015. Te achou arcaica. Um livro antigo de 2015 foi ali, tá, né? 2015 nós estávamos bombando aquele cursinho. Aí tu vê assim, como a tecnologia apressou ainda. A gente tem a sensação que a vida está mais rápida, né? Mais rápida. A tecnologia fez isso ainda, fez apressar ainda mais essa nossa sensação de imediatismo, né? Porque toda a informação agora, tu não lê mais jornal, tu não folheia mais jornal, porque se tu vai ler o jornal às 10 da manhã, aquela informação que foi impressa na madrugada já é velha, já é antiga, né? É tudo agora, né? No tablet, no computador, no celular. Agora é tudo seguidores, né? 75 mil. 75 mil é muito pouco, né? É assim, 5 milhões de seguidores. Aí eu te pergunto, desses 5 milhões, quantos ela conhece? Justamente isso, uma coisa que me chama atenção, porque, por exemplo, assim, às vezes eu vejo um programa que vem e fala, essa é uma influencer, fulano é influencer, Beltrano é famosérrimo, porque isso, eu nunca ouvi falar no tal Vivente. Eu digo, quem será? Porque eu me sinto tão ignorante, às vezes, que eu nunca... 90% dessas pessoas eu nunca ouvi falar, né? Eu digo, eu não sou ativa nas redes sociais porque eu não conheço essas pessoas, nunca ouvi falar no dito cujo. Essa Virgínia Fonseca faz pouco tempo que eu comecei a ouvir falar nela. Eu comecei a ouvir falar nela porque ela estava namorando o Vini Júnior. Porque antes, que era namorada de cantor sertanejo, eu também não sabia. Porque não é o universo que a gente vive. Mas é isso, assim, as pessoas... Aí vem uma pesquisadora, como a doutora Tatiana, né? Que é uma pesquisa que está revolucionando a medicina, revolucionando a vida de milhares de pessoas. E a maioria não sabe quem é. E tem gente que ainda é contra a pesquisa na universidade pública, né? Acha que a universidade pública não é lugar para seus filhos, para isso, porque é um antro de... Você fala que não é o local para gente de família. E quem faz pesquisa hoje em dia no Brasil? Universidade pública, né? Certeza. Só a universidade pública. Então, aí tu vê que... A inversão, né? A inversão, né? Tem gente que não sabe quem é a doutora Tatiana, que é uma mulher... E aí jogam confete na Virgínia. Joga confete na Virgínia, que ganha milhões e milhões de reais. Para trazer qual o conhecimento, qual é a relevância. Qual é a relevância, sabe? A inversão, a fama, o instantâneo, o imediatismo, né? É muito mais importante para as pessoas que o conhecimento. Tudo bem. É verdade. Agora, voltando aqui. Obrigado, Rose. A professora Karen, o curso de TECO volta com oferecer técnicas em vendas. Em vendas. Era um curso foi um curso que teve, né, uns anos atrás, foi um curso muito bom e que era muito pedido, principalmente pelo pessoal das empresas aqui do comércio em Bagé, né, que sempre pediu, vocês têm que voltarem com técnica em vendas. E aí a diretora nos solicitou, quem sabe a gente reabre o técnico em vendas. Bárbaro, show, já tem transações imobiliárias, né, tem técnica em administração, é uma escola que tem um excelente trabalho na nossa cidade, forma excelentes alunos. Agora a gente até está com um problema aí na questão da emissão de certificados que a gente já está resolvendo junto ao SISTEC, recadastramento da escola, porque estes profissionais, eles precisam sair com o seu certificado, porque tem mercado para eles. Transações imobiliárias ainda oferece? Oferece. Agora eu lembrei, eu vou mandar um abraço para o meu colega queridíssimo Carlos Abbott. Eu e o professor Carlos Abbott, nós revezávamos lá contabilidade, administração, transações imobiliárias. Ainda temos. Aí voltando agora, técnica em vendas. A gente sempre estava num acordo. Um ano era um curso, o ano seguinte o outro. Me diga mais. E o EJA, hein? Estamos ainda com a EJA numa escola SOB, DART, em torno de 160 alunos, aumentou o nosso número de alunos, iniciamos com 120, pretendemos chegar a 180, tem espaço para isso, tem condições de oferecer para em torno de 180 alunos. E os uniformes? Os uniformes, fechamos a compra hoje, dentro de 40 dias, 45 a empresa nos dá, né? Esperamos que eles cumpram com prazo. A gente sabe que às vezes quando é feito em uma escala grande atrasa um pouco, a gente está preparado para isso, mas a compra vai ser verão, inverno,
Nós É vamos ter o uniforme importante, escolar. quando se fala em uniforme, que muitas vezes as pessoas criticam por que esses uniformes não estão prontos. Gente, muitos deles, os alunos se matricularam agora, estão entrando na escola. Como é que vão fazer com antecedência o uniforme? E é uma compra para 11 mil alunos. Eu sempre digo, eu não chego ali na loja e estou comprando para o meu filho, né? É verdade. A gente compra para 11 mil alunos da rede, tem toda a questão dos diretores, a responsabilidade de pegar a medida de cada aluno. É preciso entender. Para fazer uma compra que seja a mais próxima possível de cada estudante. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo por ter vindo aqui, por ter aberto esse espaço na sua agenda, que a gente sabe o quanto é tumultuada, quantos devem estar lhe esperando na secretaria. Verdade. Muito obrigado. Eu tenho essa compreensão e lhe agradeço imensamente. Sofia, a rifa que tu estás fazendo para te ajudar a chegar lá no certame Rio Grande do Sul, representante da Bagé, na passarela em Tramandaí no próximo sábado. Bom, a rifa ela iniciou com meus familiares, né? Eu não sabia de nada, a gente descobriu no dia, né, mãe? A gente descobriu no dia do nada, minha tia manda assim, ai, aqui é a cesta da rifa que a gente tá fazendo pra ti. E eu, oi, como assim? E eu assim, ai, tá, né? Muito obrigada. Fiquei muito feliz porque era algo que eu já estava pensando em fazer, tanto vaquinha quanto rifa. E aí, minhas primas me mandaram mensagem querendo meu número, querendo a chave Pix, tudo mais. E aí foi algo feito na internet, né? Claro. Aí a gente tem os números, a gente tem um grupo de organização que aí a gente posta no Instagram, no nosso perfis, e a gente manda para as pessoas no particular também. E aí a gente já tem a base na organização, uma base dos números que já tem. Então a gente manda para a pessoa o número que ela pode escolher e os números que já foram. E aí a gente aceita Pix, dinheiro. E qual é o contato? Seria minha chave Pix. Eu vou passar o meu WhatsApp, que é onde todo mundo me chama, que aí eu mando os números e tudo mais, que é 53997085994. Repete devagarinho. 53997085994. Que é o meu WhatsApp. A minha chave Pix, cito também? Sim, fique à vontade. É 041-230-600-05, que é o meu CPF. Muito bem, viu? Que amor. Com 15 anos, aguenta uma memória privilegiadíssima. Eu vou passar o meu arroba do Instagram também, onde eu tô postando tudo. É Sofia Gante, o arroba. E eu queria agradecer também minhas professoras, que eu falei com elas hoje, que elas estão me liberando todo dia cedo pra eu poder fazer essa função. Eu não canso de ir na diretoria pedir pra sair mais cedo da escola. Porque eu preciso fazer essas funções de manhã, tudo mais, que de tarde tem coisa pra fazer, né, também. Aí eu queria agradecer a professora Glaucia, a professora Michelle, e minhas professoras também. Minha família, que tá me ajudando. E a minha mãe, que tá comigo sempre. A direção de escola que tem aluna bonita, tá sujeita a isso, né? Eu quero mandar um beijo pros meus avós também, que a minha iniciativa de entrar no Garoto da Praia foi o meu avô e minha avó, porque eu cheguei lá assim, ó, me inscrevi, será que eu vou? E eles vão com tudo. Que bom. Porque desde pequenininha eu sempre quis entrar na Garota Verão, Garota da Praia, filha né? única? Eu sou única. Ah, então tá explicado. tá explicado, todo mundo entendeu. Todo mundo à volta. Olha, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada. Tá bom? Um abraço. Excelente semana, sexta-feira, nos 70 anos da Difusora aqui de novo.